cara tava totalmente perdido e desistido. Tinha puxado cadeia. Conheceu ele? Eu conheci ele quando ele era pobre, que ele juntava para comprar uma marmita. Ele tinha saído da cadeia, tinha puxado muitos anos de cadeia. Ele sentava aqui, ele sonhava em ter alguma coisa na vida, não tinha nada, morava num quarto dentro da casa da mãe dele. Então todo mundo olhava para ele de banda, entende? Não tinha credibilidade. E ele era da igreja, certo? E ele sonhava em vencer na vida. Muitos anos depois ele sai do presídio, ele passa a congregar na igreja quadrangular. Fez curso de teologia para pastor, ele tem certificado de pastor, aquele bicho. Naquela época, final dos anos 90, tinha uma camiseta evangélica que estava fazendo muito sucesso. A marca dela era Marca da Paz. E aí ele tem uma ideia, tentar vender essas camisetas na igreja. Ele precisa de um cheque. Naquele tempo eles vendiam para a pessoa, você mandava um cheque, dava 30 dias, mas tinha que ter um cheque, O valor mínimo era R$300. Eu sei da história dele todinho. Era R$300. E ele não tinha e ninguém prestava. O pai não dava, a mãe não dava, as irmãs não davam, os irmãos que trabalhavam não deu, os conhecidos ninguém acreditava, o pastor da igreja disse que não. Tu tá entendendo? Aí sabe o que foi que ele fez? Ele juntou latinha e pedaço de fio de cobre no chão até fazer 300 conto. Fez um boleto para a empresa que vendia e ele mandou buscar essas camisetas da Marca da Paz. Ele começou o negócio dele de venda de roupa assim. E ele ia para frente das igrejas todo final de semana. Sim. Onde tinha evento. Ele e a mulher dele, ele já estava casado, morava dentro da casa da mãe. A mulher dele não saía nem do quarto, de vergonha, porque ela estava lá praticamente só para comer. Então ele almoçava e jantava e ele levava o prato para dentro do quarto para ela comer lá dentro, que ela tinha vergonha de sentar na mesa com a família dele. Ela sai da casa dela, onde ela tinha de tudo para viver isso, esse constrangimento com ele, mas ela decidiu arriscar. Eles colocavam aquela mesinha de plástico de bar. Sim. Em cima, na frente das igrejas, com as camisetas. Era. Enquanto ele ficava mostrando e oferecendo, ela ficava aqui na nota promissória. Ele vendia tudo assim. Nessa época, ele faz um acordo com Deus de que nunca ele ia tocar nos 10% que era de Deus. Desde que Deus nunca deixasse ele ser enganado. O medo dele era ser enganado. Por causa de quê? Porque ele estava começando com pouco e vendendo fiado. Ele disse: o que é teu, eu vou dar teu dízimo e vou dar tua oferta, não deixa eu ser enganado não, é só isso que eu peço pro Senhor, e o resto deixa comigo, porque eu tenho força, eu tenho vontade, eu sou novo, vou correr atrás, só não deixa eu ser enganado não. O acordo dele, ele fala até para todos os senhor sentar, essa história que ele vai lhe contar. E aí começou a vender. O pessoal comprava por pena. Ele encostava numa bicicleta velha Caloi, com a esposa no guidão pendurada, arrumava lá a mesa. Eu comprei dele por pena muitas vezes, entendeu? Aconteceu que chegou um ponto que ele alugou um ponto no Manel Julião. O ponto era grande e ele tinha pouquíssima mercadoria. Ficava aquela coisa vazia, sem graça. E aí ele sabia que em Rio Branco tinha muitos conhecidos dele, que eram comerciantes antigos, que viajavam para Goiânia. E aí ele queria entrar no meio dos grandão. Mas como? Sem nome, sem ter crédito, credibilidade, não tinha um apadrinhado, ninguém queria, mesmo assim, todo mundo vendo, ninguém queria botar a mão no fogo por ele ainda. Aí ele viaja com uma mulher de uma loja grande aqui de Rio Branco, que era conhecida dele, mas ela viaja para mostrar como era. Mas chegando lá, ela não apadrinhou ele não, ela só mostrou como era. Entendeu? E aí soltou ele nas lojas lá para ele fazer o dele. Ele levou um pouquinho de dinheiro, comprou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois ele vai lá de novo e ele conversa com um rapaz, com um senhor, que era um dos mais conhecidos naquela rua movimentada, que era muito comerciante, que vendia para os sacoleiros. E ele dizia: olha, não tem como o senhor me vender numa quantidade boa, eu lhe pago, eu já tenho cheque. Mas não tinha nome. O povo tinha medo, era muito tombo que os comerciantes levavam também. Era um senhor já, era um dos mais antigos. E esse velho, ele era respeitado pelos outros, porque ele tinha moral como sendo um dos comerciantes primeiros, sabe? E aí esse velho disse: não dá não, porque não lhe conheço,
sei que você começou a andar aqui agora e contou logo aquela história, isso a gente já foi muito enganado. Eu tenho uma gaveta ali com um monte de cheque que eu vou mandar em plastificar nesses dias, porque senão eu perco. A esperança é a última que morre, entende? E ele tá certo, então não tem problema não. As mesas cheias de confecção, um monte de calça, tudo dobrada. E aí ele pegou aquele modelo e disse, essa é quanto? Aí o dono deu o preço, ele disse, eu vou levar esse tanto. Aí pegou aquele pacote de calça, do jeito que estava, uma em cima da outra colecionada, e levou pro balcão. E pagou no dinheiro. Se despediu dele, foi em outras lojas, comprou o que dava para comprar e veio embora para Rio Branco. Tranquilo. Aconteceu que ele chega em Rio Branco, ele deixa as confecções que ele comprou na loja com a esposa para fazer ela ver tabela, ver preço, e daí ela começar a dividir o que era pequeno, o que era médio, o que era grande, e ele vai atrás de fazer cobrança, que era sempre assim, ele viajava, quando chegava, pegava as promissórias e ia para a rua fazer cobrança, era isso. Aí ele chega na loja depois de algum tempo, aí ela diz, hein, deixa eu te contar, o dinheiro tu colocou dentro da roupa, tu esqueceu, foi? Aí ele disse, dinheiro, que dinheiro? Aí ele disse, as calças compridas que tu trouxe, tinha um dinheiro guardado. Eu entendi que tu tinha colocado dentro da roupa para trazer, embalado, tu não queria trazer no corpo. Foi isso que eu entendi. Aí ele disse, cadê? Tava dentro de um saco, dado um nó. Aí ele disse, não é nosso não, não mexa não, porque não é meu nem é seu. Oi? Tá vendo? Eu vou viajar de novo daqui 6 meses. Aí eu levo. Aí ele levou. Ele sabia de onde ele tinha comprado as calças. Sim. Aí ele chegou lá e disse, tudo bom, patrão? Depois de 6 meses, tudo bom? Ele disse, aí, material bom? Ele disse, bom. Nossa, a venda foi um sucesso e tudo mais. Deixa eu lhe falar, eu vim para fazer outra compra, mas como o senhor sabe, meu dinheiro é curto, é pouco. Mas também eu vim para lhe devolver algo que não é meu. Aí ele disse, o que foi? Ele disse, quando eu cheguei lá na loja, a minha esposa colecionando a mercadoria, aí puxou o saco. E se tava esse saco aqui cheio de dinheiro, e tava dentro das calças que tava ali naquela prateleira, eu acredito que é seu. Aí o velho disse, meu Deus do céu. Olha aí, voltou a mensagem do velho. Rapaz, eu vou lhe contar o que foi que aconteceu, homem. No dia que eu botei esse dinheiro dentro das calças, tava tendo um assalto do outro lado da rua. Uns caras entraram e estavam assaltando os comerciantes, dando arrastão. O dinheiro estava separado, que era para pagar fornecedores, conta de água, aluguel, luz, por isso que estava o montante. Era o dinheiro contado, separado em liga. E aí eu fiquei num desespero, que eu disse, é de lá para cá que eles vêm para me assaltar. Aí sem eu pensar, eu catei um monte de roupa e joguei debaixo. Só que depois o medo foi tão grande que eu esqueci. E eu não tinha ideia não. Eu não tinha ideia. Depois eu disse, alguém achou, alguém revirou a roupa, levaram o dinheiro, com certeza. Eu só sei que eu botei dentro. Rapaz, eu tinha procurado tanto esse dinheiro. Eu já tinha dado por perdido. Isso tem 6 meses. Ele disse, é verdade. Mas eu cheguei lá, minha esposa achou e não é nosso. E tá aqui. Eu não sei quanto tem, porque a gente também não abriu. Tô lhe devolvendo porque é seu. Rapaz, aí ele olhou para ele e disse, mas rapaz, vem cá, fechou a loja dele, pegou na mão dele e saiu com ele de loja em loja, apadrinhando ele em tudo que era loja em Goiânia. E dizendo, olha, se você quiser vender a loja, você venda, viu, para esse camarada aqui. Quem se garante sou eu, se ele não pagar eu me responsabilizo. Ele escancarou as lojas de Goiânia por causa dessa atitude. A loja dele bombou, explodiu de confecção e também de muitos compradores. E todo mundo que sentava com ele para conversar sobre a prosperidade que vinha, ele só dizia uma coisa: eu sou fiel com a minha esposa e eu não toco naquilo que não é meu. Esse é o único segredo. Eu não sei o que é que vocês querem, porque o pessoal sentava e queria sugar algo dele. Porque via um cara ex-presidiário que agora estava comprando um monte de terreno para construir um monte de apartamento e ninguém estava entendendo, vendendo roupa, porque gente mais antiga do que ele também estava vendendo roupa e não estava desse jeito. Verdade. Você senta com ele, ele te conta essa história e tu diz o seu segredo. Ele disse, fui fiel até o final. Algumas pessoas vão acreditar, outras vão rir dessa história. E tá tudo certo.
Mas a verdade é que essa história prova que Deus não respeita diploma de ninguém, respeita a fé. A gente não tem que se desgastar para tentar provar nada para ninguém também. Porque para quem crê, todas as explicações não são necessárias. Já para quem não crê, todas as explicações ainda não são suficientes.